trouxemos aqui para você no Pode Vir. Tudo bem? Sempre trazendo para vocês novidades e pessoas sérias. Como eu sempre digo, gente, cuidado com o que vocês ouvem aí na internet, porque tem muita coisa que é conversa, hein? Então tome cuidado. Falando de cuidado, qual é o nosso assunto hoje? Dinheiro. Ai, que maravilha. Ele é maravilhoso. Não, gente, eu amo. E tenho certeza que vocês também. Hoje não é só número, né? Falaremos das escolhas, dos hábitos e da consciência. Como usar, de que forma usar, como construir a sua liberdade financeira sem perder a essência, que é o mais importante. Para isso, eu estou com o nosso querido convidado aqui, que é o Danilo Teles. Tudo bem, Danilo? Como está? Tudo bem, Suzy. Prazer Ótimo. imenso estar com você aqui. Eu que agradeço a sua presença, o seu tempo aqui conosco, para explicar esse universo, porque eu acho muito interessante que a facilidade que vocês, que têm essa competência na área financeira, como usar, de que forma usar, como conseguir, de que forma desmembrar. Porque, às vezes, a pessoa não é a quantidade, é como trabalhar. Como cuidar do dinheiro. Como trabalhar, entendeu? Porque, às vezes, eu conheço inúmeros empresários que começaram com zero e hoje são milionários. O que é isso? É cuidar, saber lidar, né? Então, para isso, Danilo, primeiro, como que você chegou nesse universo da consultoria financeira? Conta um pouquinho para nós do Danilo. Muito bom. Eu sou o Danilo, né, sócio proprietário da Bluepeak, e eu sempre gostei de números. Sempre fui aquele que estava procurando investir, procurando entender números. Sempre gostei. Entrei na área de tecnologia primeiro, só que quando foi em 2016, eu dentro de uma empresa comecei a atuar na área de controladoria e tesouraria. E aí foi onde eu falei, peraí, amei esse mundo, enxergar DRE, fluxo de caixa, ver onde está indo o dinheiro. E aí foi onde eu entrei por dentro de conhecimento mesmo. Eu fui para administração, aí fiz uma pós de administração, aí fiz educação financeira e finanças, e aí fui fazendo pós para poder ir se aperfeiçoando. E quando foi 2021 mais ou menos, Danilo mesmo nasceu desde 2016, 21 a consultoria nasceu, em 2020, só que cresceu a Danilo Teles, e aí virou a Bluepeak, que hoje é onde é a consultoria e treinamento financeiro 360 aí dentro de uma empresa. Então, o teu comentário foi extremamente interessante, né? Além da consultoria, treinamento. Isso, treinamentos. Hoje a gente atuamos com treinamentos para os empresários mesmo, né? Nós temos algumas mentorias, onde a gente se reúne em auditórios, em hotel, 20 empresários, 30 empresários, e trazemos temas de problemas que o empresário tem dentro da empresa. E aí vamos atuando e demonstrando como que ele olha a parte financeira. E também, muitas das vezes, a gente colocamos treinamento nosso para pessoa física final. Porque se um colaborador que está ali dentro tem um problema financeiro, automaticamente a produtividade dele é impactada nisso. Que ele está trabalhando pensando na conta, pensando no problema, na dívida que ele tem, e nós damos treinamento direto para a pessoa física lá mesmo. Faz um treinamento, junta lá 20, 30 pessoas e vamos explicar desde como sair das dívidas até ele começar a fazer uma reserva de emergência, investir, a gente acompanha de perto esse processo. O que você considera o erro? Vamos colocar erro, vai? Ou a dificuldade maior que os empresários têm, que os empreendedores têm para trabalhar com o dinheiro? Na verdade, a dificuldade maior, eu entendo que é o próprio planejamento. Porque hoje você ser um empresário, um empreendedor, não é difícil. No sentido assim, o cara abrir um CNPJ, ele vai lá na internet. Isso é fácil. Isso é fácil. A partir do momento, sou empreendedor. Então ele abre um CNPJ e aí ele começa a virar um eu presidiário, porque ele fica preso no negócio dele, ele não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, começa a tomar crédito, começa a tomar tudo, aí erra na precificação, não consegue assumir os compromissos do dia a dia, e aí começa a ser o problema. Então qual que é o problema hoje maior do empresário? É o planejamento. E nós temos hoje um problema muito grande que é, hoje todos 90% dos empresários, nós estamos hoje com várias empresas dentro, com consultores lá dentro, quando nós entramos dentro, quando somos acionados uma consultoria, porque já está com problema
já está com endividamento, já está sem pagar imposto, já aconteceu. E não sabe para onde está indo mais o dinheiro. Tem clientes que faturam muito e falam, não sei para onde está indo o dinheiro, não consigo às vezes pagar a folha. Então, esse é o problema. Nos aciona num problema corretivo. Se tivesse, isso é mentalidade, se tivesse a mentalidade de nos acionar num problema preventivo, isso não aconteceria. Você acha que eles evitam olhar esse tipo de problema? Eles evitam olhar as finanças? Não quero saber agora. Evita. Né? Todo empresário, ele acha que ele sabe, cuidado. Não, tá entrando, tá saindo, tô pagando, tá tudo. Mas ele evita olhar para o número final. Tem empresas, nós estamos numa empresa agora, tem 22, 23 anos de mercado e ela não tem uma planilha de Excel de controle. Nós entramos lá assim, vamos entender o que está acontecendo na empresa. A Bluepeak, ela olha 360, Sim, nós vamos pro comercial, pro tributário, nós vamos olhar tudo. Falei, como que tá as contas a pagar? Não sei o que eu tenho para pagar. O que você tem para receber? Não sei o que eu tenho para receber. Tem que abrir lá e ver o que eu emiti de boleto. Não tem um controle. Eles não olham, o empresário não olha. Cresce de forma desordenada, né? Danilo, você que atua na área financeira, o que é para você, tá? O que significa a liberdade financeira para o empresário, na sua visão? Para o empresário, uma liberdade financeira. É que nós temos a liberdade financeira do próprio empresário em si, pessoa física, e a liberdade financeira da empresa, do empresário, não do CNPJ. A liberdade financeira da empresa, o que eu entendo e que nós olhamos hoje, sempre eu tento levar para dentro do cliente. Se ele tiver 12 meses ali de fluxo de caixa, se ele não vender nada, ele tem reserva de emergência para bancar a operação por 12 meses, é o melhor cenário. Tem uma liberdade financeira. Perfeito. Não tem como você ficar 100% liberdade financeira numa empresa, porque é rotatividade, é folha. Todo mês você tem o seu ponto de equilíbrio, ali é o break-even da empresa, então você tem que ter um caixa para você pagar aquilo. Se você não vender nada, você vai ter o aluguel, você vai ter a folha, você vai ter os seus custos fixos, então você precisa daquilo. Então você gera uma liberdade assim com um pouco de fôlego, ou seja, se você tiver 12 meses de ponto de equilíbrio da sua empresa numa reserva de emergência, você gera uma liberdade. Agora, a liberdade para a pessoa física se eu parar de trabalhar hoje, quanto tempo eu vivo com o dinheiro que eu tenho? Se você tiver uma rentabilidade e falar assim, não, se eu parar de trabalhar, o que eu tenho investido, eu vivo o resto da minha vida, tranquilo. Então, isso seria uma liberdade financeira de uma pessoa física. Tá? Você prestou atenção o que é liberdade financeira? Seja no CPF ou no CNPJ? E como que eu sei o quanto que eu preciso para viver todo dia? O meu mês ali. Vou pegar meus custos fixos, enxergar tudo que eu preciso pagar. Se eu não entrar nenhum dinheiro na minha conta, o que eu preciso pagar por mês? Eu preciso pagar 10 mil reais por mês, é o meu custo fixo. Então eu tenho que pelo menos ter 120 mil reais guardado, que é um ano de reserva de emergência. Isso na linha de reserva de emergência. Eu tenho que ter 10 mil de salário. Se você tem hoje 1 milhão investido, você tem uma rentabilidade de 10 mil reais. Então vamos lá, Danilo. Hoje eu tenho um custo fixo de 10 mil. Quanto que eu tenho que ganhar? Vamos colocar de uma forma em nível de percentual. Qual é o percentual que eu tenho que ganhar? A maior. Para que você sustente esses 10 mil. Esses 10 mil mês. Os 10 mil entendemos que é custo fixo. Ok. Vai cair 10 mil, eu vou gastar os 10 mil reais para pagar. Já foi. Só que aí você não vai ter nenhum caixa para você fazer um lazer, para você fazer uma doação, enfim. No mínimo 30% você tem que ter a mais em cima disso. Então, uma média de 13 mil. Se você tem um custo fixo de 10, você teria que ter 13 mil de renda. Para esses 3 mil você pegar e reinvestir, colocar mais algum investimento em alguma ação, alguma coisa, e ficar mais tranquila no mês, não passar aperto. Interessante. Né? Quais os sinais, o Danilo? Você já até mencionou que quando as empresas normalmente te chamam, o buraco já aconteceu. Sim. A coisa já aconteceu. Mas assim, eu ainda não cheguei lá. Eu estou ali no meio do caminho. Você começou a enxergar um alerta. Quais os sinais que eu posso enxergar que o problema está para estourar? O primeiro passo peraí, o mês está fechando e eu não estou tendo um saldo positivo no caixa. Estou usando muito o cheque especial. Comecei a adiantar boleto e faturamento, adiantar recebíveis. Não adiantava, e agora eu estou pegando parte dos meus adiantamentos, dos meus boletos faturados e estou adiantando recebíveis para poder colocar dinheiro no caixa. Esse é o maior alerta. Peraí, se você não adiantar, você está adiantando. Se você começou a atrasar uma conta simples, um boleto pequeno de um fornecedor, uma conta de energia, telefone, se você começou a atrasar, já é um sinal de alerta. Fala, pera, alguma coisa tem errada. Então,
Vamos voltar para trás e estruturar isso. Olhar para os seus números. Digo que os números não mentem. Vai te direcionar. Você está indo ruim. Porque quando nós olhamos para dentro de uma empresa, abrimos todas as categorias e fazemos uma análise horizontal e vertical. O quanto cada despesa condiz com a minha receita, ou seja, qual o percentual daquela despesa que ela está tomando da minha receita, e se aquela despesa foi maior ou menor do que o mês anterior. E aí isso dá uma matriz onde eu começo a tomar tomadas de decisões. Pô, por que eu gastei mais aqui e o mês passado eu gastei menos? Aí nós vamos para dentro do buraco. E isso começa a dar diretrizes. Então, se começou a faltar dinheiro no caixa, precisei começar a adiantar, ou já começou a surgir a ideia, preciso pegar empréstimo, alerta, tem alguma coisa errada. Aí é onde a gente consegue entrar. Ainda às vezes, quando nós entramos nesse momento, aí você começa com redução, você corta, você ajusta departamento, você troca pessoas. Vai em busca de soluções. Vai em busca de solução, dá tempo. Vai em busca de soluções, né? Agora, seria muito interessante, né, Danilo, se todos os empresários e empreendedores, eles fizessem uma prevenção. Sim. Como que eu posso, vamos dizer, trabalhar com a prevenção? Por enquanto, a empresa está tudo bem, está tudo caminhando, eu estou pagando tudo e tal. Vocês conseguem enxergar um cenário? Conseguimos enxergar, fazer um planejamento e mostrar para o empresário que se ele continuar naquela projeção, ele pode ou dar ruim ou pode dar muito bom. Hoje nós trabalhamos com 4 cenários, tá? Então, quando nós entramos na empresa, está tudo bem. Se ele fosse para uma linha de prevenção, vou trazer uma consultoria para que ela possa olhar os meus números. Nós vamos analisar tudo, porque às vezes ele está achando que está tudo bem. Só que ele está gerando um problema futuro. Ah, tá precisando de dinheiro, pega aqui 100 mil reais emprestado no banco, bota no caixa, o caixa gordo, tudo, só que ele pega carência de 10 meses, 1 ano para começar a pagar. Só que quando chega lá na frente, ele não faz esse planejamento. Então, mas ele tem que pagar, né? Quando ele chega lá na frente, na hora de pagar, ele não pensou nisso, porque ele pensou, enchi meu caixa aqui, quando chega lá, ele às vezes dá problema. Ele não fez esse planejamento, porque eu coloquei uma parcela no meu fluxo, só que eu não planejei um crescimento de receita nisso. Aí tô vindo na mesma receita, e a hora que eu chego nessa parcela que acontece, a receita é a mesma, mas me gerou um custo de novo, um endividamento. Maior, né? Maior. Aí eu não tenho dinheiro para pagar a parcela, aí eu começo, ou pego mais empréstimo, ou começo a usar o cheque especial, aí é a hora que tem um problema. E a gente entra antes, nós entramos lá, olhamos isso e falamos, essa parcela vai entrar aqui. Então, se essa parcela aqui vai representar 5% do seu faturamento hoje, cara, nós vamos fazer um plano para que você aumente o seu faturamento. Você vai ter que faturar X lá na frente para que essa parcela não gere uma despesa dentro do seu caixa, você consiga pagar ela com fôlego e não gere uma âncora, né? Gere um problema para te afundar. Um buraco. Um buraco. Você vai cavando devagarinho, né? A pazinha tá curta, aí de repente você vê tem um buracão lá embaixo, que não é que é difícil, mas é exaustivo você sair de uma situação que você poderia ter evitado. É doído, porque o empresário ele vem acreditando. Todo mundo monta um negócio acreditando que vai dar tudo certo. E eu sou bem sincero, quando eu entro numa empresa eu falo assim, cara, você vai começar um negócio? Não vai dar certo, calma, vai dar errado. Vai ter um monte de problema no caminho, que às vezes as pessoas, ela começou no ponto A, e ela gera uma estratégia para o ponto B, fala, não, minha meta é chegar aqui. Só que ela acredita que vai ser um cenário de linha crescente. E no meio do caminho tem muitas oscilações. E às vezes ele não está preparado para essa dor de barriga no meio da oscilação. E aí, e agora? O que vai acontecer? E se nós então estamos ali, a consultoria está no caso, você consegue planejar. Quando eu falei, eu trabalho com 4 cenários. Eu entro dentro de uma empresa hoje, nós criamos 4 cenários. O realizado, o que é o realizado? É o que o cara realizou, o cara faturou mesmo, tal. Geramos uma linha pessimista. Pô, você tem que faturar 1 milhão. Mas vamos gerar uma linha pessimista, porque assim, vamos fazer uma análise SWOT, forças, fraquezas, pode dar ruim alguma coisa. E se isso acontecer e você faturar 800, a gente já cria esse planejamento. Se acontecer de diminuir, vai dar ruim aqui, temos que melhorar e já vai ajustando antes de acontecer. A gente não é prever, mas a gente planeja o futuro do cara para tentar, nos mínimos detalhes, Tenta equilibrar, pelo menos. Exato. E a gente vai para um otimista. Era 1 milhão, vamos tentar puxar 1 em 200. O que eu preciso fazer isso? Preciso ajustar isso, aumente sua lucratividade aqui. E aí eu vou para uma outra linha que é mais agressiva mesmo. Vamos tentar 1,5. Só que aí a gente vai ter que ser hardcore no negócio, botar o povo para rodar. Aí vai a opção pelo empresário. Tá? Mas dá para você trabalhar isso e planejar isso. Criar budget, quanto que eu posso gastar. Quase nenhuma empresa hoje tem budget. Empresas grandes têm. Empresas um pouco menores. Eu falo que existe um gargalo ali, talvez, um buraco nesse meio que é. O cara começa pequeno, faturar 50 mil, 100 mil,
Ele, beleza, ele tá conseguindo levar a empresa. Quando ele parte de 150 a 200 mil, até mais ou menos 10 milhões de faturamento, existe um buraco. Por quê? Porque nesse valor aqui, o que acontece? Ele não tem um departamento financeiro que vai ter o faturamento, contas a pagar, contas a receber. Ele não tem um departamento. Ele é o cara da operação. Só que ele é o cara da operação, é o cara que está na linha de operação, ele é o cara que faz tudo. E ele fala, não, se eu trouxer uma consultoria é um custo. Se eu trouxer uma consultoria é um custo. Só que ele está crescendo. Só que quando ele passa dos 10 milhões, aí beleza, ele vai começar a montar o departamento, tudo. Mas isso eu falo por análise que a gente já fez, tá? Você vê que existe um buraco. Até um certo ponto o cara consegue sozinho. Mas nesse meio aqui, gera um buraco. Que aí quando ele vai ver, o problema está maior do que às vezes ele imagina. É interessante que às vezes alguns empresários, lógico que eu não generalizo, né? Eles enxergam determinados serviços como um custo. Exatamente. E não é necessário. Porque se você tem uma prevenção disso, a probabilidade de ter problemas, ela torna-se ínfima. Pelo Sim. menos é o que eu imagino. Exatamente. Né? Ela diminui, ela reduz para que vocês consigam, olha, como você falou, mexe aqui, mexe lá, vê aqui. Vamos fazer um budget de viagem. E tudo mais. Agora, independente do tamanho da empresa, vocês auxiliam, né? Sim, hoje nós atuamos desde o momento que o cara fala assim, beleza, eu tenho dinheiro e eu quero montar um negócio. Aí pronto. Vamos sentar e entender quanto que vai te custar isso. Porque ele fala assim, não, se eu gastar 100 mil para montar um negócio, faturar 10 mil por mês, em 10 meses eu tenho dinheiro de volta. Não, você não vai ter dinheiro de volta em 10 meses, 100 mil. Porque você teve reposição de mercadorias, teve que tirar margem de lucro, você teve todos os seus variáveis. Então, às vezes, o ROI de investimento de 100 mil vai te dar em 18 meses, 25 meses. E a gente senta para desenhar esse planejamento para ele. Quando esse dinheiro vai voltar para o caixa dele? Você conseguir ter essa consultoria da forma correta, as coisas fluem de uma forma diferenciada. Eu digo até por conhecimento, sabe, Suzy? Por quê? Porque o empresário acaba não tendo, às vezes, conhecimento. Que nem eu falei, ele fica, às vezes, num pedaço de tempo ali que ele tá sozinho, ele não trouxe alguém para auxiliar e nem a consultoria. Nós estávamos agora com uma amiga em comum, que você conhece, numa reunião. E assim, o que acontece? O empresário, ele tem já 7 anos que ele está no lucro presumido, e isso é surreal. Lucro presumido e lucro real, se você paga impostos, automaticamente você vai pagar, é que nem todo mundo meio de 100%, mas 100% dos impostos você vai pagar o imposto. Você emitiu a nota, você vai pagar imposto. Deste valor de imposto, quando chega o empresário, por exemplo, tem 7 anos de empresa, ele nunca fez uma análise de recuperação tributária. O que é isso? Por exemplo, ele tem 7 anos que ele vem pagando imposto certinho todo mês. 25 mil, 30 mil, 50 mil de imposto. 25, 30 mil, 50 mil de imposto. Ou seja, vem esses 7 anos pagando esse imposto e ele nunca fez uma recuperação. O que é isso? É o que nós fazemos, é um dos produtos nossos. Nós voltamos, pegamos a empresa, a empresa lá, voltamos 5 anos atrás e olhamos mês a mês o que foi pago de imposto. A Receita Federal nunca vai falar que errou para você. Ela vai te cobrar a mais. Com certeza. Falou, se você não reclamar, tá tudo certo. Tudo certo. Só que com certeza você pagou algum imposto nesse meio do caminho errado. Nós voltamos e olhamos 5 anos para trás e vemos os créditos que a gente pode recuperar. Uma restituição. Uma restituição. E isso, às vezes, é um valor exorbitante. Assim, de 4 milhões que o cara pagou de impostos, a gente consegue trazer 500 mil, 600 mil de volta para o cara. Maravilha. E nós fazemos isso. Só que aí a gente chega, beleza, analisei todo o cenário até o momento atual. E agora, daqui para frente, não vamos continuar pagando imposto assim. A gente faz o quê? Nós entramos com um processo dentro da empresa, fazemos um planejamento tributário e conseguimos reduzir, às vezes, 30%, 50% do imposto do cara. Uau! E por falta de conhecimento, o empresário está pagando e com não certeza, sabe. Com certeza. É o que eu falo, é ignorar o assunto. A pessoa ignora, ela não Só sabe. sabe reclamar. Isso, problema aquilo. E às vezes eu conheço muitos casos assim, por exemplo, a pessoa é muito boa no comercial, mas ela não é administrativa. Exato. Então não se pode cobrar isso. Então, agora com você aqui, se você é aquele empresário que tem essa dificuldade na administração, Suzy, eu não sei o que acontece. Se está dando alguma coisa errada, você tem que descobrir o que é. Começa daí.
Não importa o que seja. Eu falo isso, gente, em várias entrevistas que nós temos aqui com pessoas maravilhosas. Cuidado com o que você vê na internet. Porque eu acho incrível que pessoas que não têm a mínima competência ficam dando conselhos de como você deve trabalhar a sua vida financeira, de como você tem que fazer isso, de como você tem que fazer aquilo. Cuidado. Fale com pessoas competentes, com pessoas que têm expertise. Pesquise as pessoas. Busque quem são essas pessoas. Não entregue a vida da sua empresa, não entregue a sua vida, o seu dinheiro, as suas coisas para ninguém sem conhecer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque, infelizmente, existem as pessoas que gostam de fazer as coisas erradas, né? Diferente do Danilo e da empresa dele, né, Danilo? Exatamente. As pessoas, nessa época da pandemia, se formou muitas pessoas. Nossa! Eu nem entro nesse detalhe, porque eu nunca vi. Eu sempre falo assim, se você tá com problema no casamento, você vai buscar conselho de quem é casado, de quem tem uma estrutura longa de um casamento. Você não vai buscar conselho de um solteiro. E na vida empresarial é a mesma coisa. Se você tem um problema financeiro, você não vai sentar numa mesa com um amigo e tentar falar o que eu faço, o cara vai dar umas dicas que... Não, você vai buscar quem é uma consultoria, quem é uma pessoa que sabe como te direcionar e poder resolver o teu problema. E um adendo, né, do que você trouxe, você falou assim, nos olham como custo. O empresário hoje olha a consultoria como um custo. Mas sempre que a gente entra dentro de uma operação, eu falo, nós somos investimento. Porque nós se pagamos dentro da empresa. Não, só essa restituição que você acabou de comentar. Foi o que eu falei para ele. Eu falei assim, ó, você vai me contratar isso daqui, ó, você paga média 25, 30 mil por mês de imposto. Eu vou reduzir 9 mil para você assim numa tacada. Você já me pagou. Para. Só essa restituição e paga tranquilo, hein? Paga sorrindo. Exatamente. Paga sorrindo. Mas aí tu fala que é custo, não, somos um investimento. Pensa nisso. Trazer soluções. Investimento, traz soluções. Danilo, Exatamente. eu tenho muito a agradecer a tua presença aqui conosco, essas dicas, essas informações, porque eu acho extremamente importante, né? E espero contar com você numa nova entrevista, uma nova oportunidade para trazer mais conselhos aqui para todos nós. Conte comigo, estou à disposição. Dúvida surgiu, estamos aqui, estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, Suzy, por esse bate-papo. Imagina. E você viu que interessante? Procura isso. Procure pessoas. Quer alguma dica do Danilo? Quer alguma informação? Manda aqui nos comentários, entendeu? Pergunta, Danilo, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Nós repassamos para o Danilo e ele entra em contato com você. Mas não deixa a sua empresa de lado, não tenha medo de solucionar e não ache que uma consultoria financeira é um custo. Não pense assim, é um investimento que você agradecerá muito por esse conselho. Muito obrigada, agradeço a presença de vocês aqui e até a próxima.